Deixou o Caio aqui segurando a bronca. Não, é só mandando mensagem lá no grupo. Fala aí, Caio, você que é mais cara de pau, tipo assim, né? É, E é mesmo. Ele falou. é, Muito e é bem. cara de pau mesmo. A sua cara de pau salvou a turma, né, Caio? Muito bem, Caio, continue assim. Bom, gente, então eu vou apresentar a aula de hoje. Ah, lembrando que a professora Larissa não tá, né? Ela já tinha falado semana passada que hoje tem uma reunião que não teve como marcar em outra data, uma reunião importante do colegiado, se eu não me engano. Então, por isso ela não está presente, como a era minha aula hoje mesmo, né, de apresentação, ela não está participando. Então, a nossa aula de hoje ela é sobre absorção em coluna de leito fixo. E os objetivos desse experimento vão ser estudar o processo de absorção com reação química entre a solução de hidróxido de sódio e uma mistura ar e CO2 e observar a operação dessa coluna, né, por meio do vídeo, observar como opera a coluna, o procedimento todo. Então, assistam lá o vídeo está bem legal, bem didático. Foi produzido pelo REA, pelo projeto. E com os resultados obtidos, vocês vão construir os gráficos ou tabelas pertinentes, né, do processo, e principalmente vocês vão analisar e discutir criticamente esses resultados. Lembrando, como que a gente consegue analisar e discutir criticamente? Buscando referências bibliográficas. E referências bibliográficas não é somente a aula do professor. A referência bibliográfica vai estar em livro, vai estar em artigos, em teses, dissertações. Então, vocês façam uma busca e tentem, nem que não seja exatamente o mesmo processo, apesar de existir muitos trabalhos de absorção de CO2 e hidróxido de sódio, mas vocês podem fazer uma analogia entre processos semelhantes, discutir as variáveis, por exemplo, a vazão empregada, a concentração, a razão da concentração do ar, o CO2. Então, tudo isso vocês podem encontrar em outros trabalhos e trazer para a discussão de vocês, no trabalho de vocês. Então, lembrando sobre o processo de absorção. Como que acontece o processo de absorção? Ele acontece numa coluna, né? Na nossa coluna vai ser uma coluna com recheios, aqui dentro da coluna vai ter o recheio, onde esse recheio ele é responsável pelo quê? Por favorecer esse contato entre as fases líquida e gasosa, para que assim ocorra a transferência de massa da fase gasosa para a fase líquida, justamente ali pela diferença de concentração entre esse componente presente na fase gasosa e na fase líquida. Então, só representando aqui, né, a fase gasosa, ela entra por baixo da coluna, justamente porque o gás ele tem esse sentido natural, né, de ascender, e o líquido também tem esse sentido natural de descer. Então, por isso, o líquido ele entra pelo topo da coluna, o gás entra pela base da coluna. E o contrário acontece, né? O líquido ele sai por baixo da coluna, então esse líquido que sai vai ser uma mistura, né, do NaOH com CO2. Na verdade, eles vão reagir, né? Ele não vai estar separadinho assim. Então, ele vai estar formando carbonato de sódio. Ele não vai ser separadinho, bonitinho assim. Vai haver uma reação química. E o gás, ele sai pela parte de cima da coluna. Então, esse gás ele pode sair, por exemplo, limpo de CO2 ou não, ou ter alguma presença de CO2, mas grande parte vai sair na corrente líquida, que é o objetivo, né? Purificar esse gás da presença do CO2. Essa daqui é a nossa coluna de absorção. Ela é muito parecida com a nossa coluna de adsorção. Só que lembrando que as operações elas são distintas. Absorção e adsorção, tá? São operações diferentes, não são a mesma operação. Muitos confundem até o nome, né? Porque é só uma letrinha aqui que a gente tem diferente. Mas a operação em si, ela é totalmente diferente, né? Elas não são sinônimos. Então, aqui na coluna nós vamos ter a entrada de ar e a entrada de CO2, então vai haver essa mistura gasosa. Lá no processo de absorção, nós também tivemos essa mesma entrada, só que no caso, dentro da coluna era recheado com carvão para a adsorção. Aqui, de forma similar também com a coluna de adsorção, temos os rotâmetros, para que a gente consiga regular essas vazões de ar e CO2 que entram na coluna.
Durante toda a nossa coluna aqui, tem entradas que a gente consegue fazer as medidas de temperatura e também consegue acoplar aqui uma mangueira que ela também é acoplada ao sensor de bulbo úmido. A gente consegue fazer essa temperatura em cada módulo, né, em cada seção da coluna, temperatura de bulbo seco e bulbo úmido. Aqui do ladinho, para vocês conseguirem visualizar onde que a gente faz a conexão da mangueira, né, para entrada de ar de CO2, aqui do ladinho. E essa mangueira de ar CO2, ela está interligada, depois eu vou mostrar, ao cilindro de CO2 e ao o compressor de ar. Aqui no fundo, nós temos esse módulo de fundo. O que acontece com esse módulo de fundo? Ele é responsável para a gente fazer um selo hidráulico na coluna. O que é esse selo hidráulico? É o mesmo selo hidráulico que a gente tem, por exemplo, nos ralos da nossa casa, que a gente tem no vaso sanitário, né? Que acontece? No caso do ralo, do vaso sanitário, a gente não deixa sair aqueles gases, né? Com odor ali pelo ralo, pelo vaso sanitário. Aqui, no caso, como o CO2, né, a mistura gasosa, vai estar entrando por baixo, esse selo hidráulico, ele vai garantir que o CO2 ele não vai entrar e sair por baixo. Ele vai entrar e vai acender, justamente porque esse selo hidráulico ele vai ser feito com a própria solução de NaOH que vai escorrer aqui pela coluna, e a gente controla esse módulo aqui para que fique um pouquinho dessa solução aqui embaixo, para que o CO2 entre e acenda, e não saia aqui por baixo da coluna. Aqui tem a bomba peristáltica. A bomba peristáltica ela é responsável por elevar a solução de NaOH para o topo da coluna, e onde a gente faz o ajuste dessa vazão. Então, é muito importante o ajuste das vazões, seja da mistura gasosa, seja da bomba peristáltica para a solução líquida, porque é daí que a gente tira aquelas razões para os cálculos de absorção. Aqui tem o painel elétrico, onde a gente consegue visualizar, né, as leituras de temperatura e também do vácuo, porque nós podemos formar vácuo nessa coluna. Tem uma distância entre o interior da coluna e essa parte exterior da coluna, onde entre esses dois diâmetros aqui, a gente consegue fazer a aplicação de vácuo, para que não haja, né, para que minimize essa troca de calor entre a coluna e o meio externo. Aqui vocês conseguem observar o psicrômetro, né, onde a gente consegue fazer essa leitura, né, ajuda a gente a fazer essa leitura de bulbo úmido e bulbo seco. E aqui tem o vacuômetro. Nesse vacuômetro a gente consegue regular a pressão de vácuo que a gente está colocando na coluna para justamente fazer esse selo, né, na coluna. Na parte inferior da coluna fica a solução absorvedora, ou seja, a solução de NaOH que vai ser elevada pela bomba peristáltica para o topo da coluna, bem como a solução de descarte. Por quê? Essa solução que vai passar pela coluna e vai absorver o CO2, vai sair aqui pela parte de baixo da coluna e vai ser levado aqui por um tubo, né, que tem aqui embaixo, até esse depósito de descarte. Então, aqui vai ficar armazenada aquela solução que a gente não utiliza mais. Aqui vocês conseguem ver o cilindro de CO2 e o compressor de ar. Esse é o mesmo compressor de ar que nós usamos lá na adsorção. Então, ele é totalmente instável, ele não regula certo o time de liga e desliga. Na verdade, ele vai caindo a pressão dele, a gente tem que fazer o acionamento novamente. Então, isso ocasiona bastante erro na vazão de entrada do CO2. Por quê? Quando a gente diminui, por exemplo, a vazão de ar, a relação de porcentagem de CO2 na coluna gasosa ela aumenta. Só que a gente não tem um total controle disso. O ideal seria que, ainda mais que a gente está construindo uma curva de equilíbrio, de absorção, é que essa vazão fosse mantida constante. Então, aqui a gente tem uma fonte de erro. Já a vazão do CO2, ela se mantém, ou se manteve, né? A gente conseguiu observar constante durante o experimento, porque a gente tem uma determinada pressão nesse cilindro aqui, e esse CO2 é encaminhado para a coluna, e a gente conseguiu ver essa vazão constante pelo rotâmetro, ou seja, a bolinha lá do rotâmetro, né, não era um pêndulo, era uma esfera, ela não ficava flutuando para cima e para baixo, ela ficava constante durante todo o experimento. Então, a vazão do CO2 não foi um grande problema.
mas a vazão da mistura do ar, sim, foi um grande problema. Então, a vazão da mistura gasosa como um todo, né, que seria o ar mais o CO2, ela teve flutuações. Aqui para vocês observarem onde que fica a entrada do NaOH na coluna, né, nessa parte superior, e aqui ele tem como se fosse um difusor dessa solução, justamente para minimizar esses caminhos preferenciais na coluna. Porque o interessante é que essa solução ela seja dispersa durante todo o diâmetro da coluna, para que ela não tenha essa característica de caminhos preferenciais. É claro que a gente, operacionalizando a coluna, a gente observa que ela não é tão distribuída assim. Isso também pode ocasionar um certo tipo de erro. E aqui na parte de baixo, a gente tem a entrada do CO2, que vai... CO2 com o ar, né? Que é a mistura gasosa que vai estar entrando aqui na parte de baixo, para fazer esse processo de absorção. As amostras de retirada são feitas por esses septos de amostragens, e ela ocorre da mesma forma do que na coluna de adsorção. Só que aqui nós vamos ter retirada de amostra da fase líquida e da fase gasosa. Essa retirada de amostra de fase líquida e gasosa, a gente consegue posicionando a agulha ou mais ao centro ou mais na parte exterior da coluna. Se a gente posiciona a agulha no centro da coluna, a gente consegue posicionar onde a gente visualiza as gotículas de solução. Assim a gente consegue succionar a solução. E mais na parte exterior da coluna, mais no raio externo, a gente consegue succionar somente o CO2. Então, a gente consegue quantificar o CO2 presente na fase gasosa e o carbonato de sódio presente na fase líquida. E o carbonato de sódio, a gente faz uma relação direta com o CO2. Por quê? A quantidade de carbonato de sódio que é formada na fase líquida é a quantidade de dióxido de carbono que saiu da fase gasosa e foi para a fase líquida. Aqui a gente tem os anéis de Rache, que eles são o recheio da coluna e são os responsáveis aí por essa turbulência dentro dessa coluna para favorecer esse processo de absorção. Aqui tem um esqueminha de como é feito a determinação, né, do CO2 e do carbonato de sódio. A única diferença principal na hora da coleta também, além da posição das agulhas, é que para quantificar o CO2, né, presente na fase gasosa, a gente coloca um pouquinho de solução de NaOH na seringa, assim como nós fizemos lá na adsorção. Por quê? Justamente para o CO2 absorver dentro da seringa para a gente conseguir quantificar. Já na retirada da fase líquida, a gente não coloca esse NaOH, porque a gente já vai tirar da fase líquida o NaOH reagido com CO2. Então, a gente já fez esse processo dentro da própria coluna. E o método é titulométrico, é exatamente igual ao que vocês viram lá em absorção, em adsorção. Vai fazer a titulação com fenolftaleína e vai fazer a titulação com a laranjada de metila e fazer a mesma relação, só que agora nós vamos ter uma equaçãozinha a mais, porque nós temos a fase líquida e a fase gasosa. Alguma dúvida, pessoal, do procedimento aqui, do experimento? Acho que por enquanto não. Não? Muita coisa? Estão assustados ou não? Tá tranquilo. Tem menos que o outro. Então tá certo. Na verdade, que depois que faz, apesar da operação ser diferente, o procedimento ele é parecido. Então, depois que vocês viram a distorção e passou aquele susto, porque realmente quando vê a distorção é complicado, assim como o pessoal no presencial, quando eu dei a distorção, né, por primeiro, nossa, foi a gente levou uma manhã inteira para fazer o experimento, porque era difícil para explicar, era difícil para entender. E daí depois, na semana seguinte, foram fazer a absorção, eu nem precisei explicar muita coisa, já conseguiram fazer. Sobre as questões do relatório, é para vocês falarem sobre 3 processos industriais que utilizam absorção em leito fixo. Então, falar, explicar, né? Não precisa ser um texto muito longo sobre cada operação, mas colocar as principais características de cada processo, não simplesmente falar tal, tal e tal, né? É para realmente dar uma explicada sobre cada processo, né? Cada operação, onde essa operação está inserida, né? Cada processo. A segunda questão é como você acha que o processo de absorção seria influenciado se aumentasse
o diâmetro do recheio da coluna. Então, não é o diâmetro da coluna, é o diâmetro do recheio. Ali, no nosso caso, o diâmetro do anel de Rashi. E, na sua opinião, o que poderia ser melhorado no experimento em questão? Então, falando do experimento em questão, não falando da indústria agora, o que vocês acham que poderia ser melhorado? Então, aqui eu vou passar a entrega do relatório para o dia 8 e vou arrumar lá no Moodle também, tá bom? Alguma questão, pessoal? Enquanto ainda não. Nada? Samir até saiu da sala. Segunda a gente se encontra no atendimento. Ai, ai, ai. Professor. Tô sabendo. Então tá, pessoal, fica, né, para quarta-feira o relatório. E vou tentar, nem peguei o relatório de vocês de absorção ainda, tá? Você não pegou ainda, não? Não comecei a corrigir. Vou tentar corrigir o quanto antes, até vou ver se eu consigo começar a corrigir hoje, tá? Para dar para vocês o quanto antes também, porque, de novo, se tiver nota baixa, vai ter que recuperar, né? Nota a menos de 6. Na torcida. Tiram 6, pessoal. Ou mais. Tirei um 6. Vão tirar sim, confio em vocês. Tá tudo certo. Deixa eu Tá bom, então, pronto. Certo? Então tá, pessoal. Até semana que vem. Fiquem com Deus e qualquer coisa vocês me procurem, tá? Paula, até amanhã. Fica Até, tranquila. professora. Tá bom? Boa sorte. Tô tentando aqui. Tá tranquilo. É normal. Hoje tava falando que a Gabi também, ela apresentou para mim, que ela também, a defesa dela vai ser amanhã, só que amanhã cedo. Vai ser um sanduíche, né? Sua orientadora vai ser a banca dela. Então, vai ser sua banca. Mesma banca. Então, até se você quiser assistir a defesa dela de manhã, pode assistir, tá? Eu falei pra ela mandar o link pra mim lá. Ela te mandou? Ainda não, mas acho que ela vai mandar. Tá, qualquer coisa. É para ser divulgado em algum lugar esses links, mas também se ela esquecer, né? Porque ela tá bem nervosa, ela trabalha também. E qualquer coisa você me pede daí, tá bom? Beleza. Obrigada, talvez então, você fique mais tranquila se você assistir a dela. Eu acho que sim também. Não, mas fica tranquila que TCC é assim mesmo. A gente fica nervoso, mas não tem o porquê, tá bom? Então tá. Tchau, gente. Até amanhã. Tá, obrigada, professora. Tchau. Nada, tchau. Davi, a mamãe precisa